falar sobre Israel nos dias de hoje, nós podemos dizer que não traz nenhum tipo de prejuízo para as nossas vidas. Talvez se você se posicionar de forma um pouquinho mais contundente lá nas redes sociais, ainda mais nos últimos anos, com relação a essa guerra entre Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza, talvez você até possa sofrer algum tipo de cancelamento, algum tipo de prejuízo, né? Mas a verdade é que temos liberdade de falar sobre esse assunto. Mas haverá um dia que se posicionar a favor de Israel, se posicionar como amigo de Israel, vai trazer muito prejuízo. Vai trazer perseguição e talvez possa trazer até morte. Então, hoje é uma manhã de preparação, que a gente possa preparar o nosso coração para esses dias que virão, para que o nosso coração esteja no lugar certo e que ninguém se ofenda com aquilo que o Senhor está fazendo ao longo da história. E aí, para começar, meus irmãos, eu quero pedir um pouquinho de paciência para vocês. Hoje nós vamos falar, então, sobre o capítulo 62 do livro de Isaías. Para os irmãos que nos visitam, nós estamos fazendo essa série ao longo de todo esse ano. Essa série de sermões expositivos no livro do profeta Isaías. Então, a gente está acabando, né? Faltam o capítulo de hoje, Isaías 62, e mais 2 capítulos. E, como diria o nosso pastor, eu gostaria de começar com uma provocação. Deus mente? Deus é infiel? Acho que está todo mundo aqui nessa sala convencido de que isso não é verdade, né? Deus, ele é fiel. Deus, ele é um Deus de alianças. Isso significa que tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra vai se cumprir. Inclusive todas as promessas que ele diz respeito a Israel e até mesmo sobre a cidade de Jerusalém. É incrível pensar, porque a cidade de Jerusalém ela tem em torno de 120 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma noção, o centro do Rio de Janeiro e a zona sul, Jerusalém cabe ali dentro. Mas Deus ama aquele lugar, e ele declara na sua palavra que é onde ele vai habitar. Amém? Então, não é segredo para ninguém, que o pastor já estava anunciando desde a semana passada, eu quero introduzir esse sermão, antes de nós lermos o texto do capítulo 62, sobre a teologia da substituição. E aí eu gostaria de perguntar, quem já ouviu falar sobre a teologia da substituição? Quem conhece sobre isso? Amém. Então, eu vou considerar que se você não levantou a sua mão, é porque você nunca ouviu falar sobre isso e você não sabe o que significa a teologia da substituição. Amém? Então, eu vou pedir para os irmãos que levantaram a mão, para que tenham paciência e misericórdia com os irmãos que não conhecem, misericórdia comigo também, porque eu vou levar aqui alguns minutos para tratar, para abordar um pouquinho desse tema da teologia da substituição. Então, a teologia da substituição, ela ensina que, por causa da rejeição a Jesus e da desobediência de Israel, Deus teria substituído a nação judaica pela igreja, cancelando todas as promessas específicas que haviam sobre Israel. Então, a teologia da substituição, em simples palavras, diz que Israel foi substituído e agora a igreja tomou o lugar de Israel. Contudo, o Senhor ele tem planos para seu povo, promessas que ainda não se cumpriram para a cidade de Jerusalém, como eu bem citei. E nós somos uma igreja bíblica e escatológica, e falar sobre Israel, nós consideramos algo central dentro da teologia bíblica e até sobre o fim dos tempos, né? Então, falar sobre Israel tem tudo a ver com o plano de Deus para o fim dos tempos. E na nossa comunidade, nós entendemos que a perspectiva do pré-milenismo histórico é o que faz mais sentido para nós. Então, é dentro dessa perspectiva que nós reconhecemos o papel futuro de Israel e sua restauração futura no plano de redenção do Senhor. Então, relembrando aqui de forma básica quais são as promessas, então, que Deus fez com esse povo de Israel. Deus fez aliança com Abraão. Quantos já leram na Bíblia? Quantos se lembram disso? Amém? A partir de Abraão, ele edificou uma família. A partir dessa família surgiu um povo. E a partir desse povo, ele edificou um reino. E a partir desse reino, ele escolheu uma família real
com Davi. E o próprio Davi recebeu uma promessa do Senhor que haveria um descendente seu eternamente sentado sobre o trono. Esse descendente receberia o reino do Pai e reinaria eternamente, um reino que não terá fim. E aí pensem comigo, mais uma provocação. Se Deus tivesse rejeitado Israel, que garantia nós teríamos da nossa própria salvação? Que garantia nós teríamos que amanhã depois Deus não mudaria de ideia e Ele iria substituir a igreja por qualquer outra coisa? Pensem comigo, reflitam se isso faz algum tipo de sentido. Então, é necessário que tenhamos a nossa atenção e os nossos olhos voltados para Jerusalém. Precisamos entender o que Deus pensa e sente por Israel, para que assim possamos nos alinhar com o seu plano futuro. De maneira soberana, Deus ele escolheu a nação de Israel. Israel era a menor das nações, a mais desprezada das nações, e Deus escolheu. Ele soberanamente escolheu Jerusalém para ser o lugar da sua habitação eterna. A nova Jerusalém, a cidade de Deus, ela descerá sobre Jerusalém, a nova Jerusalém. Então, os acontecimentos dos fins dos tempos estão totalmente voltados para aquela região geográfica. E aí, alguém aqui saberia me responder por que foi escolhido para ser salvo? Aí eu gostaria de usar as palavras de Charles Spurgeon, porque ele diz assim: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. Nós podemos aplicar essa mesma lógica com a nação de Israel. Deus os escolheu de forma soberana. Ponto. Então Deus ele não destruiu os seus planos com relação a Israel. Ele não abandonou e nem desistiu do seu povo. Deus escolheu os judeus e eles continuam incluídos em seus planos. Então, a teologia da substituição, eu espero que não seja arrogância, né, da nossa parte dizer isso. É óbvio que nós respeitamos os irmãos que pensam diferente de nós, porém, como igreja, nós consideramos que essa visão não faz justiça ao que a Bíblia diz. A teologia da substituição, então, novamente, ela defende que a igreja agora, substituiu Israel nos planos de Deus, que a igreja herdou suas promessas e que não existe mais espaço para o Israel natural, mas sim para uma espécie de Israel espiritual. Então, seria basicamente assim: toda vez que você ver Israel ou Jerusalém na Bíblia, substitua pelo seu nome e tome posse dessas bênçãos para você. Contudo, essa visão, ela destrói a interpretação bíblica fidedigna. Ela impossibilita a compreensão da história de Deus e do seu povo, além de tornar, obviamente, Deus um mentiroso que não cumpre as suas promessas. Então, a teologia da substituição, ela invalida toda a história narrada no Antigo Testamento e torna impossível compreender a plenitude da profecia bíblica. Meus irmãos, Jesus, ele não começa a ser revelado em Mateus. Jesus começa a ser revelado em Gênesis. E aí, eu preparei uma imagem, gostaria que o Bruno mostrasse aí para vocês. Baseado em Romanos 11, eu pedi para a Iá criar para mim. Mas ficou legal, né? Isso é uma oliveira. Porque Romanos 11, o apóstolo Paulo, ele vai usar essa analogia, essa comparação. Ele vai falar que Israel é uma árvore boa, é uma oliveira. E é interessante porque a oliveira, ela é uma árvore que pode viver em torno de 1.000, 2.000, até 3.000 anos. E aí talvez você esteja olhando aí para a oliveira, vendo essas azeitonas, pensando num azeite de oliva, ou até mesmo no azeitona em cima de uma pizza. Mas não é exatamente isso que retrata a oliveira. A oliveira, então, fala sobre o Israel natural. E aí o apóstolo Paulo fala em Romanos 11 que, propositalmente, Deus endureceu o coração dos judeus.
Então, alguns judeus, eles foram cortados. Os judeus incrédulos foram cortados do que é o Israel natural. E aí, só abrindo um parênteses, porque nós cantamos sobre o Salmo 84, e eu me lembrei que o Salmo 84 foi escrito pelos filhos de Corá. Corá ou Coré, né? Eu nunca lembro qual é o nome certo. E Coré, ele se rebelou contra Deus. Ou seja, ele foi alguém que não acreditou nas promessas de Deus, se rebelou contra Deus, e a Bíblia fala que eles foram tragados. Mas os filhos de Coré, eles continuaram fiéis ao Senhor. Tanto é que nós temos acesso a esses belos salmos que eles escreveram. Então, existem judeus que foram fiéis ao Senhor e continuam sendo essa árvore boa. Os próprios apóstolos do Senhor, eles eram judeus. O próprio apóstolo Paulo era um judeu. E aí a Bíblia vai falar que os gentios éramos uma oliveira brava. E aí o que Deus faz? De forma antinatural, ele enxertou os galhos ruins na oliveira boa. Por que é antinatural? Eu não entendo muito de agronomia, mas a minha mãe é uma agricultora. E eu lembro que quando eu era criança, quando existia uma árvore que não dava frutos, ou seja, uma árvore ruim, ela ia lá, pegava o galho de uma árvore boa e fazia um enxerto, amarrava de alguma maneira aquele galho bom na árvore ruim, e aquela árvore ruim passava a dar bons frutos. Então, olhem para essa imagem, meus irmãos, e contemplem o tamanho do amor de Deus por nós. Porque Deus, de forma soberana, endureceu o coração dos judeus para que eu e você fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. Pensem comigo, se os judeus tivessem reconhecido Jesus como descendente de Davi, ele iria reinar em sua primeira vinda, certo? O fato deles terem rejeitado a Jesus trouxe salvação para nós. Isso é motivo de glorificarmos ao Senhor. E aí, até lembrando da promessa que Deus faz a Moisés e ao povo de Deus no Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos, amém? Escrito ali nas pedras. E nós podemos pensar assim que é uma aliança bilateral. Por que é uma aliança bilateral? Porque Deus fala assim, ó, cumpram a minha palavra, os meus mandamentos, e vocês serão abençoados. Mas se vocês descumprirem as minhas palavras, os meus mandamentos, vocês vão sofrer maldição. E aí até o que a gente tem visto aqui nesse livro do profeta Isaías. O povo desobedeceu a Deus, o que aconteceu? Juízo, foram levados para o exílio da Babilônia. Só que em Jeremias 31, a Bíblia vai nos relatar sobre uma nova aliança. Essa nova aliança agora ela é unilateral. O que significa? Deus não vai mais escrever os seus mandamentos em tábuas de pedra, mas ele vai escrever no coração dos homens. Primeiro do povo judeu, depois a nós por misericórdia. Então veja que é uma aliança unilateral, porque não depende mais de nós. Agora depende apenas do Senhor. Isso, meus irmãos, é para nos alegrarmos, porque é certeza, a garantia de que vai se cumprir. Porque se dependesse de nós, é como o povo judeu, não conseguimos. Mas como depende somente de Deus, esse dia chegará. Amém? Acho que era isso que eu tinha para falar sobre essa imagem. Está fazendo sentido, meus irmãos? Amém. Então é isso. Eu queria apenas citar agora aqui que o pastor John Piper, ele argumenta isso, que a igreja não substituiu Israel, porque as escrituras afirmam que Deus não rejeitou o seu povo, e que as promessas feitas aos patriarcas são irrevogáveis. Para ele, Romanos 11 descreve um futuro em que todo Israel será salvo, referindo-se então ao Israel étnico, que será restaurado espiritualmente no retorno de Cristo. Os gentios foram enxertados na oliveira, como eu falei, mas Israel continua sendo a raiz que Deus preservou e a qual os ramos naturais serão novamente ligados. John Piper, então, fala que ele ressalta que a nova aliança anunciada em Jeremias 31 começa para Israel e os gentios participam pela misericórdia, não anulando o povo original. Assim, a restauração futura de Israel não só confirma a fidelidade de Deus, mas também trará grande bênção espiritual ao mundo, como Paulo afirma em Romanos 11, os versículos 12 e 15. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo,
e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será do seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E o apóstolo Paulo ele vai fazer mais um alerta. Ele fala bem assim, ó, para os gentios, cuidado, porque se vocês também podem ser cortados dessa oliveira. E aí, para citar algo mais sobre a teologia da substituição, porque existem consequências muito negativas, né, ao aderir à teologia da substituição. A teologia da substituição, ela criou o ódio aos judeus. Então, basicamente, seria isso. Os judeus mataram Jesus, eles merecem sofrer, merecem serem perseguidos e destruídos. Eles crucificaram a Cristo, então isso não tem perdão. Sendo que, na verdade, o que crucificou a Cristo foram os meus pecados e os seus pecados. Se estaríamos naquela multidão, certamente nós estaríamos gritando, crucifica-o. Então, nós não podemos ser arrogantes nessa questão em relação a Israel. A história entre judeus e a igreja, ela tem, assim, digamos, capítulos muito negativos, né? Quando a igreja se posiciona de forma arrogante, assumindo exatamente essa postura. Não, a igreja assumiu agora o papel de Israel. Então, para citar, por exemplo, dentro da história, a Inquisição e o Holocausto. Percebam, o reformador alemão Martinho Lutero, ele acreditava nisso. Ele acreditava que a igreja substituiu Israel. E ele escreveu um livro que era intitulado Dos Judeus e Suas Mentiras. E aí, Adolf Hitler, anos depois, à frente dessa mesma Alemanha, usou as palavras de Martinho Lutero para perseguir os judeus, matar os judeus, onde mais de 2 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto. E aí talvez você esteja aí se perguntando, tá, mas qual seria então o posicionamento adequado em relação à causa de Israel? A resposta é, obviamente, que a gente não precisa botar as roupas dos judeus, não precisamos tocar aqui chofar ou ir até para a rua enrolado na bandeira de Israel. Obviamente que não é isso que Deus espera de nós, né? Pelo contrário, a igreja ela precisa urgentemente mergulhar nesse assunto. Então, a primeira resposta seria que nós devemos nos posicionarmos em oração, buscando compreender quais são os propósitos de Deus para essa nação. Deus ele fez uma promessa irrevogável. Uma terra específica será dada como herança eterna a um povo. E este povo escolhido possuirá essa terra eternamente, completamente e adequadamente. E todas as nações da terra, elas serão abençoadas por meio deste povo e por meio dessa promessa. Então, a promessa que Deus fez para Abraão envolvia a terra, envolvia a descendência, envolvia a bênção. A Bíblia vai falar que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa bênção, ela se cumpre em parte na primeira vinda de Jesus, que é o descendente prometido. Por meio de quem é a salvação, ela chegou tanto aos judeus quanto aos gentios. Porém, a completude dessa promessa está no futuro, está no retorno de Cristo. E aí, qual é o motivo, meus irmãos, que nós não estamos vibrando com a expectativa da restauração do povo de Israel? E mais uma vez eu faço uma provocação. Jesus pode voltar a qualquer momento? Sim ou sim? Não. Não, porque ele mesmo estabeleceu na sua palavra promessas que ainda não se cumpriram. Pegadinha do malandro, né? Para citar um exemplo simples. O monte do templo, quantos aqui já viram uma imagem lá de Jerusalém, de um monte que tem uma mesquita com uma cúpula dourada? Ali é o monte onde Salomão havia construído o templo do Senhor. Ali foi onde Abraão, é o Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar Isaac. Só que depois da Revolução Islâmica, aquele lugar foi tomado e foi construída uma mesquita islâmica. Só que a Bíblia fala que no fim dos tempos, no contexto da volta de Jesus, ali haverá um templo. Então eu sei que não é hoje, não é amanhã, porque ainda tem uma mesquita lá no monte onde Deus falou que vai ter um templo. Percebe como nós precisamos crescer no conhecimento das profecias bíblicas relacionadas
a Israel. E aí, meus irmãos, para a gente poder entrar no capítulo, eu só queria parafrasear aqui as palavras do Dr. Walter Kaiser, que ele diz o seguinte: tanto os gentios quanto os judeus que creem em Cristo fazem parte do povo de Deus, unidos pela fé no mesmo Salvador. Mas é importante lembrar, a palavra Israel nas Escrituras nunca perde o seu sentido original. Ela continua se referindo à nação judaica, com sua identidade própria, étnica e histórica. Isso não quer dizer que Deus faça distinção de valor entre os povos, mas que Ele é fiel à sua palavra. O Senhor cumpre o que prometeu, e dentro da história, Ele levará a cabo cada plano que traçou na redenção, inclusive as promessas que ainda fará cumprir na nação de Israel. Irmãos, com todo o meu coração, eu espero que tenha clareado um pouquinho na mente daqueles irmãos que nunca tinham ouvido falar sobre a teologia da substituição. Mas eu estou aqui disponível, o pastor está aqui, os outros irmãos que pregam. Se você ficou com alguma dúvida, pode nos procurar e a gente pode continuar com essa conversa, amém? Então, abra aí a sua Bíblia no capítulo 62, do livro de Isaías, porque agora eu te convido a olharmos então com muita expectativa para essas palavras do profeta Isaías, no capítulo 62, porque com uma riqueza poética incrível, ele fala de uma poderosa promessa de restauração para Sião. Deus declara que Ele não descansará até que Jerusalém resplandeça em justiça e salvação. A cidade que antes era desprezada, agora será chamada desejada e casada, pois o Senhor se deleita nela como um noivo com sua noiva. Então o capítulo ele vai nos convocar intercessores a orarem sem cessar, até que a restauração plena se cumpra. É uma visão de esperança, de renovação, mostrando que Deus valoriza seu povo e tem um propósito glorioso para ele, apesar de seu passado de sofrimento e de pecado. O capítulo culmina então com o retorno glorioso de Jesus e suas recompensas durante um milênio. Então vamos ao texto? Diz assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho, que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor. E os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Então, seguindo a lógica expositiva do capítulo,
eu dividi em 2 tópicos. O tópico A é o zelo do Senhor por Jerusalém, e vão ter 3 pontos. Então, o primeiro ponto é o bloco de versículos 1 ao 3, vai falar sobre a justiça e a glória vindoura de Sião. O segundo ponto, os versículos 4 e 5, o Senhor ama Sião como um noivo ama uma noiva. E o ponto 3, o bloco de versículos do 6 ao 9, o Senhor promete proteger Sião e o trabalho dos intercessores. E aí o tópico B é o retorno do rei. Vamos ver 2 pontos. O primeiro é um caminho preparado para a vinda do Senhor, no versículo 10. E os versículos 11 e 12 é o Messias vem a Sião. Então vamos ler novamente os versículos 1 e 3. Vamos ver o que o Senhor vai falar sobre o zelo por Jerusalém. A justiça e a glória vindouras de Sião. Então vamos lá. Por amor de Sião não me calarei. E por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Então, o capítulo ele vai começar com o zelo de Deus por Sião. E aí o teólogo J. Alec Motyer, que nós temos citado aqui ao longo da nossa série, ele explica que o eu que fala aqui no versículo 1, por amor de Sião não me calarei, é o próprio Senhor, naturalmente falando pela boca do profeta Isaías. Então, Deus ele não está em silêncio e nem em repouso até que Jerusalém seja plenamente restaurada. Aqui nós podemos observar que o Senhor fala como um intercessor em favor de Sião. Seu amor é tão intenso que ele não descansará até que a justiça de Jerusalém brilhe como o nascer do sol e sua salvação como uma tocha acesa. Podemos então observar que o texto expressa esse zelo persistente e apaixonado de Deus pela cidade de Jerusalém. Um zelo que atravessa o tempo histórico e se cumprirá de forma final na redenção messiânica, quando a cidade e o povo de Deus então serão vistos em plena glória diante de todas as nações. E aí, trazendo um parente histórico, após a crucificação e a ressurreição de Jesus, Israel passou por séculos de dispersão. Então, após a destruição de Jerusalém por Roma, no ano 70 depois de Cristo, e em 135 depois de Cristo, que houve a expulsão total dos judeus ali daquela região, mesmo espalhados pelo mundo, o povo judeu ele perseverou em manter a sua identidade, né? Até que, após o Holocausto, houve todo um movimento sionista, e a ONU, em 1947, então, foi criado o Estado de Israel, foi quando os judeus puderam retornar, então, à sua terra. Só que, no caso, quando a ONU propôs essa divisão, era para ser criado um Estado palestino também. Só que os países árabes ali ao redor de Israel não aceitaram aquela divisão, e eles entraram em guerra com Israel. E o que aconteceu? Israel prevaleceu e conseguiu aumentar o tamanho do seu território, mas foi criada todas essas questões geopolíticas que nós vemos hoje, todos esses complexos conflitos, né, que ocorrem ali. E então Israel tem sofrido, né, ameaças contínuas dos países vizinhos, inclusive do Hamas e outros grupos terroristas que querem acabar com o povo judeu. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque é interessante ou é importante a gente distinguir o Israel bíblico, o povo da aliança, da promessa, do Estado moderno de Israel. Vejam a diferença. O Israel bíblico, ele era... Hoje em dia é uma democracia, certo? Mas o Israel bíblico era uma teocracia, uma monarquia governada por reis e por profetas. E hoje, o atual Estado de Israel é uma das democracias mais vibrantes lá do Oriente Médio, com parlamento, com partidos diversos, com uma ampla liberdade religiosa. Mas ainda assim, o retorno do povo judeu à sua terra histórica e a preservação do Estado judeu, eles se conectam de alguma forma com a fidelidade de Deus
em manter vivo o povo da aliança ao longo da história. Então, sem dúvidas, o surgimento do atual moderno Estado de Israel é um dos maiores sinais proféticos dos nossos tempos. Agora, voltando ao texto, podemos perceber que a justiça de Sião, que será vista pelas nações, não vem de esforço humano, mas é um dom de Deus que revela a sua salvação. A restauração de Jerusalém, ela será um sinal visível do triunfo do plano redentor de Deus, que será plenamente realizado na era messiânica, quando todas as nações reconhecerão a glória do Senhor. E vejam o verso 2, porque ele vai falar sobre o novo nome. E você será chamada por um nome novo, dado por Deus. Então, isso representa essa transformação completa, uma nova identidade e destino para a cidade de Jerusalém. A cidade ela não vai mais ser lembrada por seu passado de pecado, mas pela redenção e pela glória concedidas pelo Senhor. Os nomes, eles tinham um poder no mundo antigo. Lembra Adão, ao dar nome para os animais, isso demonstrava que ele governava sobre eles. De modo semelhante, o fato de Deus haver mudado o nome de Abrão para Abraão e de Jacó para Israel também representou uma reiteração da promessa da aliança e uma designação de que ambos, como são servos escolhidos de Deus, marcando um novo propósito e identidade. Dessa mesma maneira, esse novo nome que Deus dará para Jerusalém também simboliza uma transformação divina. É um sinal de um novo começo estabelecido pelo próprio Senhor. E olha que coisa incrível, porque Apocalipse 2,17, eu ia pedir para o Bruno botar na tela, por favor, porque lá nós encontramos uma promessa de um novo nome para todos aqueles que vencerem. Olhem o que diz o texto, Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Isso é uma promessa para nós. Parafraseando as palavras do pastor Luiz Saião sobre esse novo nome que nós teremos, ele diz o seguinte: quando temos algum tipo de problema com alguma pessoa, nós evitamos até falar o nome dessa pessoa. Pessoas com sérios descompassos entre si evitam falar o nome, né? Citam ele ou ela, fulano, né? Ou até mesmo um apelido jocoso, depreciativo para se referir a tal pessoa. E do contrário, quando temos intimidade, afinidade com as pessoas, usamos até apelidos carinhosos que aproximam, não é? O Antônio vira o Toninho, o Vitor vira o Vitinho, o Leonardo vira o Leozinho, o Jorge vira o Jorginho, a Bel vira a Belzinha, a Bela a Belinha. Se fosse em São Paulo, tem um amigo que é paulista, ele fala que lá é aumentativo, né? Aí ele olhava para o Vitinho e falava, não, você é o Vitão. Aí seria o Leozão, Jorjão. Mas percebam que esses nomes, né, traz essa relação de proximidade maior. Pessoas que se amam, familiares ou casais, eles também fazem isso, criam nomes carinhosos, nomezinhos simples que às vezes quem ouve de fora até pergunta, o que foi que você falou? Porque são exatamente essa marca de afinidade e proximidade definida por essa relação linguística diferenciada. E olha que coisa bonita temos aqui nesse versículo de Apocalipse. Deus dá um novo nome ao vencedor. É uma coisa tão especial, conhecida apenas por aquele que o recebe, ou seja, da minha particularidade com Deus e só eu e meu Pai Celestial. E o que é interessante? Tudo que eu tenho na minha história está ligado ao meu nome. Ah, meus irmãos, o meu nome é terrível. O meu nome é terrível porque lá estão os meus erros, os meus pecados, as minhas ofensas a Deus, os meus descompassos comigo mesmo e com o próximo, com as pessoas à minha volta. É como se a gente fosse no cartório e está tudo registrado lá no nosso nome. Só que sabe o que acontece na grande vitória do reino?
por causa do nome de Jesus, por causa dessa transformação, de maneira análoga àquilo que aconteceu com Jacó, que se tornou Israel, com Abrão, que se tornou Abraão. Pois é, agora de maneira sublime e extraordinária e para sempre é a nossa vez. Na redenção final, depois daquilo tudo que a palavra divina fez pelo Espírito em nós, o que o nome de Jesus fez em nós, eu recebo um nome novo. Um nome marcado pela plena redenção, salvação e santificação final. E aí eu te pergunto, qual será o seu nome? Qual será o meu nome? Eu não sei. Mas eu não vejo a hora desse dia chegar e na redenção final receber do próprio Deus um novo nome. Vamos então para os versículos 4 e 5, porque agora Deus vai revelar qual vai ser o novo nome que Jerusalém vai receber. Nós não sabemos qual vai ser o nosso novo nome, mas o novo nome de Jerusalém Deus revela. Então diz assim: nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada. Porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Eu fiquei pensando, é como se fosse uma lua de mel eterna, né? Então, é bonito de ver como o profeta Isaías, ele vai descrever a restauração do relacionamento de amor entre Deus e Sião, usando a linguagem do casamento, que expressa intimidade, alegria e pertencimento. Eu fico sempre maravilhada quando eu vejo Deus falando na linguagem dos homens. Porque todos aqui entendem o que é um casamento, né? Óbvio que os casados entendem um pouquinho mais de quem é solteiro, mas todo mundo sabe o que é um casamento. Ou seja, aqui nós vemos então o favor de Deus descrito com termos tirados do direito matrimonial. E além do aspecto pessoal que isso traz, houve-se aqui também a ênfase em compromisso e durabilidade. Deus ele não se separou, ele não se divorciou de Israel, como muitos falam, né? Então, os antigos nomes de vergonha, que falava que era abandonada, desolada, são agora substituídos por títulos de honra e de prazer. Vejam isso. Minha delícia está nela. Sabe, será que Deus ama Jerusalém? Minha delícia está nela e casada. Então essa mudança revela a alegria do Senhor em seu povo. Um vínculo renovado com a terra prometida, mostrando então que Israel nunca será separado daquilo que Deus lhe concedeu, daquilo que foi criado para ser, ou seja, revelar a glória de Deus para as nações. Lembrem-se, a rejeição dos judeus, o endurecimento do coração deles é temporário. Assim como Deus quebrantou o nosso coração, Ele também vai quebrantar o coração daquele povo. Esses novos nomes simbolizam a restauração da aliança na qual o próprio Deus é o noivo que se alegra com Jerusalém, como um jovem se alegra com a sua noiva. E o teólogo J. Alec Motye, ele resume da seguinte maneira: com tamanha economia de palavras e beleza de imagens, Isaías retrata a amorosa unanimidade que caracteriza Sião e sua íntima união com o Senhor, que Apocalipse 19:7 prevê como o casamento do Cordeiro. De forma semelhante, o teólogo John Oswald, ele destaca que consolo, né, está presente aqui nessa promessa, porque lembrem-se, Isaías escreve primariamente a um povo que está exilado. E óbvio, existem discussões no meio acadêmico se foi mais de um autor que escreveu Isaías, mas eu creio que Deus revelou a um único autor, o profeta Isaías, aquilo que ainda ia acontecer, porque ele escreve de uma maneira como se o povo já estivesse no exílio, mas isso vai acontecer anos depois da vida ali do profeta Isaías. Então vejam, é uma promessa de consolo. Em tudo que Israel teve de suportar, que fonte de consolo deve ter sido o apelido carinhoso que Deus lhe deu. Minha delícia está nela.
Então, nesses versículos, nós podemos ver a expressão mais terna do amor redentor de Deus. E essa promessa, ela alcança o seu clímax, como eu citei, em Apocalipse 19:7, que diz: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Nas bodas do Cordeiro, quando o amor redentor de Deus será plenamente revelado, nesse dia, judeus e gentios unidos em Cristo formarão um só povo, a noiva do Cordeiro. E o Senhor se deleitará para sempre em todos aqueles que Ele redimiu. O terceiro ponto dentro deste tópico, vamos ver agora o bloco de versículos do 6 ao 9, vai falar sobre o Senhor promete proteger Sião e o trabalho dos intercessores. Vamos ler novamente, diz assim: sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem dê a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho, que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Só beber um gole d'água. Então, veja que coisa incrível, esses versículos estão falando sobre os lembradores do Senhor. São aqueles que intercederão sem cessar até a completa obra de salvação e justiça estar completa. Antes da primeira vinda do Senhor, houve oração, houve intercessão. E o que vocês acham que vai acontecer antes da segunda vinda do Senhor? Oração e intercessão. Então, esses versículos estão falando que Deus colocou guardas. Talvez em outras traduções vai falar sobre sentinela e sobre atalaias, sobre os muros de Jerusalém. Então, porque Deus ama e se alegra com Sião, Ele a protegerá. Chegará o dia em que Ele fará de Jerusalém um louvor na terra. E, historicamente, numa busca rápida pelo Google, eu encontrei um artigo sobre na revista super interessante, que falava o seguinte: Jerusalém foi cercada 23 vezes, atacada 52 vezes, conquistada e reconquistada 44 vezes, destruída completamente pelo menos 2 vezes. Em 586 a.C. pela Babilônia e depois em 70 d.C. por Roma. Ao longo de seus cerca de 3.000 anos de existência documentada. É uma das cidades mais atacadas do mundo. Mas aí nós olhamos para o Salmo 132, os versículos 13 e 14, que diz assim: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Deus escolheu Sião. Ele a desejou para a sua habitação. Deus declara que Jerusalém é o seu lugar de descanso para sempre. Ele habitará lá, porque Ele deseja isso. Deus tem um relacionamento único com a cidade de Jerusalém. Essa cidade recebe mais atenção do que qualquer outra cidade. Meus irmãos, a Bíblia não fala sobre o Rio de Janeiro. Deus desejou morar em Jerusalém, tanto que Ele terá o seu lugar de descanso lá para sempre. E no contexto antigo, um atalaia, né, era alguém que ficava numa torre. Era uma torre que era construída sobre palácio ali e tal, que era um lugar alto. Então, esse sentinela, esse atalaia, ficava lá exatamente para ver quem vinha de longe, cuidar a cidade de algum perigo, de alguma invasão. Então, o atalaia era esse vigia, um sentinela, um guardião, alguém que ficava atento para proteger o povo. E aí a Bíblia está falando sobre esses atalaias, sobre os muros. Então, essas atalaias ou esses atalaias têm uma tarefa constante. Nunca se calarão, nem de dia e nem de noite. O texto diz: vocês que farão com que o Senhor se lembre,
Não descansem, nem deem a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Esses atalaias não são críticos, eles são guerreiros de oração. São intercessores que perseveram diante de Deus sem dar descanso. Eles não dão descanso ao Senhor até que o seu povo e a sua cidade sejam plenamente restaurados. E aí nós podemos observar que existe um triplo pensamento precioso aqui. O primeiro, o próprio Senhor não descansa em relação a Sião. O segundo, ele não quer que seus intercessores se calem em suas orações por Israel. E terceiro, ele não deseja que seu povo o deixe em paz quanto à libertação de Israel. E para citar novamente o teólogo J.I. Kimochi, ele diz o seguinte: aqueles que se dedicam à oração são os verdadeiros guardiões. E a verdadeira oração, ela é incessante, por isso que fala todo dia e toda noite, eloquente, ou seja, verbalizando a necessidade, por isso fala não me calarei, concentrada em Deus com eficácia, vocês que clamam ao Senhor. E é importante ressaltar que nós não podemos concluir que do contrário o Senhor se esqueceria. Então quer dizer que Deus só vai realizar as suas promessas porque eu estou lembrando a Ele? Obviamente que não é isso, claro que não. Mas as nossas orações pela vontade dEle são de alguma maneira um ingrediente vital na implementação de suas promessas. Irmãos, isso é chocante. Podemos participar do plano da redenção do Senhor mediante as nossas orações. Ele nos quer fazendo parte disso. A oração, ela precisa ser disciplinada, urgente, e ela é sustentada pelo próprio Senhor. E aí eu gostaria de trazer aqui o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Ele acrescenta algo muito interessante sobre a expressão nem dei a ele descanso. Ele fala assim: um Salvador incansável chama o seu povo a ser igualmente incansável, a fazer o próprio Senhor sem descanso, a não lhe dar trégua até que sua cidade escolhida esteja em plena glória e sua igreja eleita, completa e resplandecente. Esse é o próprio mandamento do Senhor a nós. Nenhum de vocês diria a um pedinte, prestem atenção nessa comparação. Ninguém aqui nessa sala diria a um pedinte, a um mendigo na rua, o seguinte: sempre que você me vir, peça-me uma moeda. Aí se eu não te der, você vai correr atrás de mim e vai gritar até que eu te atenda. E se isso não bastar, você vai se segurar em mim até que eu te ajude. Nenhum de nós convidaria alguém a insistir conosco dessa maneira. Mas Deus sim. Ele nos convida a sermos insistentes com Ele. É como se Ele dissesse: insista, clame, agarra-te à minha força, me lembra das minhas promessas sobre Sião, luta comigo, assim como Jacó lutou, até que a restauração resplandeça. E aí, finalizando esse bloco de versículos, eu queria ler novamente o 8 e o 9, que dizem assim: o Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Isso é uma referência ao que acontecia nos tempos dos juízes. Não sei se vocês vão se lembrar, mas Gideão, por exemplo, ele estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas, é o que vemos lá em Juízes 6:11. Lemos ali que quando a nação de Israel andava em desobediência ao Senhor, Deus ele levantava um de seus povos vizinhos para vir e saqueá-los. Então o povo judeu cultivava as suas plantações, colhia as uvas das vinhas, o trigo nos campos e tudo mais, mas justamente no tempo da colheita, essas nações invasoras, elas vinham furiosas sobre a terra e roubavam tudo o que os judeus haviam trabalhado para produzir. E agora o Senhor está prometendo aqui nos versículos 8 e 9, que os estrangeiros não mais beberão o vinho deles,
nem outros virão comer o fruto do trabalho das suas mãos, mas eles mesmos desfrutarão da bênção do próprio trabalho e louvarão ao Senhor por isso. E seguindo então a exposição lógica do capítulo, o tópico B vai falar sobre o retorno do rei. O versículo 10 vai dizer o seguinte: passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Isaías ele vai usar aqui então a imagem de preparação. É como se Jerusalém estivesse sendo organizada para receber o Senhor e o seu povo. O profeta ele olha profeticamente para o tempo em que Deus cumprirá as suas promessas e restaurará Sião. Como a salvação do Senhor está chegando, o povo aqui é então chamado a preparar o caminho, a trabalhar para que nada impeça o retorno daqueles que o Senhor vai reunir. A ideia é simples, mas é poderosa. Abrir as portas, a cidade deve então estar pronta e receptiva, aplanar o caminho, ou seja, remover qualquer tipo de obstáculo e nivelar a estrada, tirar as pedras. Nada pode atrapalhar a chegada do povo redimido. E erguer um estandarte, uma bandeira. As tribos de Israel, quando saía uma guerra, cada tribo tinha uma bandeira. Tanto é que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque o leão era exatamente a bandeira que a tribo de Judá carregava. E o teólogo J. Alec Motyer, ele fala o seguinte: essa cena, ela vai descrever uma cidade totalmente preparada. O convite foi feito, as portas estão abertas, as estradas foram pavimentadas de novo. Tudo que Isaías anunciou sobre os povos do mundo peregrinando a Sião, que nós vimos em capítulos anteriores aqui nessa série, agora se cumpre. Então não há mais incertezas ou impedimentos, porque o caminho do Senhor ele é reto, plano e seguro. Deus não falhará em cumprir o que prometeu. A estrada construída, ela representa o cuidado de Deus para reunir o seu povo. Ele mesmo remove obstáculos. Ele mesmo garante que o retorno seja possível. Agora o povo entra na posse do que havia sido prometido. Uma Sião estabelecida, marcada por justiça, glória e louvor diante da terra. É por isso então que Isaías está convocando as nações e os redimidos para essa grande peregrinação, porque o caminho já está preparado. Antes Deus havia prometido que os povos afluiriam para Jerusalém. Então agora o profeta diz: então construam a estrada, porque o dia está chegando. E o segundo ponto desse tópico, os versículos 11 e 12, é o Messias que vem a Sião. Diz assim: eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador. Com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. E para falar sobre esses versículos, é importante trazer à nossa memória a aliança com o rei Davi. Quando Davi pediu permissão a Deus para construir um templo, Deus declarou para ele: você não vai construir uma casa, óbvio que Salomão depois construiu, né? O filho dele construiu, mas em você e através de você eu levantarei um rei que reinará para sempre. Deus prometeu um rei eterno, liderando o povo em paz na terra em que ele havia prometido anteriormente aos patriarcas. E, irmãos, eu sei que talvez você já esteja aí um pouquinho cansado, mas eu quero pedir um pouquinho de paciência, porque eu gostaria de ler um trecho do livro Providência, do John Piper, que fala exatamente sobre essa questão do rei descendente de Davi. Ele diz assim, num capítulo intitulado Um Rei Salvador para a glória do Pai e alegria do seu povo. De uma forma mais maravilhosa e talvez ainda mais óbvia, sem a existência de uma monarquia em Israel, não importando o quão ímpia tenha chegado a ser, não haveria um reinado final de Jesus, o Messias. Não haveria um clamor: tem compaixão de nós, filho de Davi. Nem a confissão de Natanael: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Tampouco um rei entrando em Jerusalém, humilde e montado num jumento.
um Salvador crucificado com uma placa acima de sua cabeça dizendo, Rei dos Judeus. Ou um soberano vindouro chamado Rei dos Reis. Em outras palavras, todas as dimensões reais da encarnação do Filho de Deus, como o Messias, estavam em formação quando Deus ordenou o estabelecimento da monarquia em Israel. E como veremos, quase tudo sobre a obra real de Jesus na terra e no céu foi planejado para manifestar e exaltar a glória de seu Pai, especialmente a glória de sua graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa revelação final e decisiva da glória da graça de Deus, a revelação da encarnação de Cristo, o ungido filho de Davi, foi o desígnio supremo da monarquia de Israel. Foi supremo se incluirmos na revelação da glória do Rei Jesus, a experiência de seu povo ver essa glória, provar essa glória e refletir essa glória. O objetivo supremo da providência ao estabelecer uma monarquia em Israel não será atingido até que o povo redimido do Rei Jesus veja nessa monarquia a sua perfeição e a perfeição dele. Isso foi o que Jesus orou em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Sim, mas nem mesmo ver a glória dele é o objetivo supremo. O objetivo supremo é vê-la com alegria. O propósito supremo da monarquia de Israel será realizado finalmente quando Jesus sentar-se no trono de Davi, seu pai. E reinar não somente sobre um Israel redimido, mas também sobre um reino de adoradores de todas as nações. Eles o verão exaltado como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E ficarão satisfeitos sob seu governo gracioso. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E em sua alegria eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai e do seu Cristo. A glória do Rei eterno encherá toda a criação. Esse é o objetivo supremo da providência em estabelecer a monarquia de Israel. E tudo isso vai acontecer em Jerusalém. Deus livrou Jerusalém das mãos de Senaqueribe. Nós vimos aqui nessa série de sermões em Isaías, e o próprio profeta Isaías ele vai dizer que o propósito de Deus nessa misericórdia extraordinária era o seguinte: eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A paciência e a misericórdia para com a Jerusalém pecaminosa se deviam final e decisivamente não à fé ou na justiça deles. Deviam-se ao zelo de Deus pela glória do seu nome, que incluía a aliança que ele fizera soberanamente com Davi. Citando novamente o que disse o profeta Isaías: eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E entrando na conclusão e na aplicação, para além do aspecto espiritual, nós podemos enxergar um aspecto histórico e real nessa profecia. Que as nossas esperanças escatológicas sejam renovadas nessa manhã. Deus ama Israel. Ele vai reinar desde Jerusalém. E isso é irrevogável. Isso vai acontecer. Nós podemos ignorar isso, ou nós podemos fazer parte disso. Amando o que Deus ama, nos envolvendo em oração, conhecendo e entendendo o plano de Deus para que, na grande tribulação, nós possamos ser daqueles que estejam do lado de Israel, cumprindo as próprias palavras de Jesus em Mateus 25, a partir do verso 31, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou quando sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Os meus pequeninos irmãos aqui se refere ao povo judeu, especialmente Israel, no fim dos tempos, no contexto da grande tribulação, quando vão sofrer perseguição intensa de todas as nações. Agora talvez surja uma pergunta pertinente: onde estará a igreja nesse tempo? Tenho deixado claro que essas profecias dizem respeito a Israel e não à igreja, e isso é uma verdade. Elas não falam da igreja, mas do povo de Israel, da glória de Israel, das bênçãos que virão sobre Israel. É isso que Deus realizará de forma poderosa durante o tempo do reino milenar. Então, onde estará a igreja? Onde nós estaremos? A igreja é a noiva de Cristo. E como toda noiva, ela estará ao lado do seu esposo. Nós estaremos lá, reinando e governando com ele durante aquele tempo. Nós não sabemos de todos os detalhes, porque a Bíblia não nos revela muitas dessas coisas, mas sabemos o suficiente. Reinaremos com ele naquele tempo, assim como uma noiva, esposa de um rei, normalmente governa ao lado do seu marido. Então lembre-se, a igreja é a noiva de Cristo, é ali que nós estaremos. Mas e para hoje? Talvez você esteja aí me ouvindo e pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas tristezas, no luto que você tem sofrido, nas tragédias de alguma maneira que tem vindo sobre a sua vida. E você pode me dizer: Jô, tudo isso sobre Israel é muito bonito, mas eu estou preocupado com a minha vida agora, aqui, hoje, não com uma nação que está lá do outro lado do mundo. Mas permita-me te lembrar de algumas verdades. Que os nossos olhos não estejam nessas leves e momentâneas tribulações, mas sim no dia em que o nosso amado estará reinando. Sim, haverá um dia em que choro, em que dor, lágrima e até a morte já não existirá. Tudo isso vai ser uma memória distante. Jesus disse, ao entrar em Jerusalém, que não o veriam mais até dizerem: bendito o que vem em nome do Senhor. Tem que ficar claro para nós nessa manhã que em todas as gerações existe um forte trabalho do diabo em exterminar os judeus, exatamente por isso, para que não haja um remanescente fiel que diga: bendito o que vem em nome do Senhor. Se queremos que Jesus volte, as profecias em relação a Israel, elas têm que se cumprir. Israel tem que estar no nosso horizonte. Se importar com a causa de Israel é dizer: Maranata, eu te quero aqui, Jesus. Como igreja, então, nós devemos orar pela paz de Jerusalém, pela paz de todos aqueles povos ali ao redor de Israel. Existem muitas pessoas no meio árabe, israelense, que Deus quer alcançar. Precisamos também combater o ódio aos judeus. Cometemos o pecado da arrogância quando desprezamos os judeus que não creem em Jesus. Precisamos nos arrepender nesse sentido também. A nossa atitude, ela deve ser de gerar ciúmes sobre as bênçãos de quem crê no Messias Jesus, para que isso contribua para a fé e para a salvação dos judeus. Devemos sempre lembrar que a igreja não existe em vez de Israel, mas a partir de Israel, como a imagem da oliveira que eu mostrei para vocês.
A interpretação natural, ao lermos a palavra de Deus, é que haverá uma conversão em larga escala do povo judeu. Como nós temos visto nos últimos tempos, muitos judeus convertendo ao Senhor, mas isso ainda vai aumentar muito mais no contexto do fim dos tempos. E sabe, a Bíblia vai falar, Paulo vai falar sobre a plenitude dos gentios. A verdade é, meus irmãos, que o avivamento não vai chegar em Israel antes que chegue em nós. Eles têm que olhar para nós e sentir ciúmes do quão real é a nossa relação com o Senhor, do quanto nós amamos esse Deus, do quanto nós somos santos, justos e piedosos, do quanto nós esperamos e apressamos a vinda do Senhor Jesus. A plenitude dos gentios, o avivamento que vai chegar nas nossas vidas, é o começo. Os judeus estão esperando. A plenitude dos judeus só vai acontecer depois depois que vai acontecer a plenitude dos gentios. Ficou claro isso? Então eu gostaria de terminar esse sermão com um clamor. Eu gostaria que você se colocasse de pé, que você tomasse uma postura de um intercessor. E eu quero ler as palavras que estão escritas no Salmo 102. Eu quero te convidar a você se posicionar como um vigia sobre os muros e clamarmos. Deus, Ele colocou sentinelas sobre os muros de Jerusalém. Ele escolheu fazer uma parceria com intercessores para fazer de Jerusalém um louvor na terra. Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas isso não é quem Ele é. Ele gosta de ter seus filhos envolvidos em seu trabalho. Ele tem prazer em compartilhar os seus planos e envolver os seus intercessores para tornar os seus sonhos uma realidade na terra. O Salmo 102, a partir do verso 13, diz assim: Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela. E já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor. Todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória. Quando atender a oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isso ficará registrado para as gerações futuras. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Deus não é judeu, mas Ele escolheu encarnar como um judeu. Jesus é o descendente da mulher. Jesus é o descendente de Abraão, o descendente de Judá e o descendente de Davi. Ele está retornando para governar a terra. Está chegando o dia em que Jesus irá governar as nações desde Jerusalém. Que possamos crescer em confiança, porque o zelo do Senhor fará isso. Por amor do seu próprio nome, está chegando o dia do pleno cumprimento de todas as suas promessas. Eis que vem o seu Salvador. Maranata.